by just upon a smile. Oh, baby, baby, it's a wild world. I'll always remember you like a child. Oi gente, como é que vocês estão? Eu espero que bem. Se é a sua primeira vez aqui nesse canal, eu sou a Amanda e no vídeo de hoje a gente vai conversar sobre uma leitura que eu terminei recentemente, a leitura do livro Flores para Algernon. Eu li em e-book aqui no meu Kindle, não dá para ver tão bem a capa por aqui, então eu vou deixar a capa aí na tela para vocês verem melhor. Terminei a leitura desse livro há poucos dias e eu senti que eu deveria vir aqui fazer um vídeo para vocês, mesmo que muitas pessoas já tenham falado desse livro por aí, e que bom, mas ainda assim eu quis vir aqui fazer o meu vídeo para talvez incentivar mais pessoas a entrarem em contato com essa história, porque foi uma história que me emocionou muito, uma história que me impactou muito, e é uma história que traz uma mensagem, assim, lições que são atemporais. Eu queria ler esse livro já há bastante tempo, há muito tempo ele estava na minha lista de desejados, na minha lista de futuras leituras, mesmo sem eu saber exatamente do que se tratava essa história. O que eu sabia era que era um livro de ficção científica e drama. E como eu gosto muito desses dois gêneros, isso foi o necessário para que eu me interessasse nessa leitura. Eu não posso esquecer, antes da gente começar a falar de fato sobre o livro, de pedir para dar um like nesse vídeo, que isso me ajuda muito. Se inscreve no canal também se você ainda não é inscrito, que toda semana tem vídeo novo sobre literatura por aqui. O autor, o Daniel Keyes, ele era estadunidense, ele nasceu em 1927, faleceu em 2014, e além de ter se graduado em inglês e literatura, ele também era graduado em psicologia. E acredito eu que essa sua graduação em psicologia fez toda a diferença pro tom dessa história, sabe? Porque a gente vai encontrar aqui nesse livro. Inclusive tem personagens nessa história que tem um psicólogo, tem um psiquiatra. E isso é um ponto muito marcante nessa história, essa psicanálise mesmo que a gente percebe no livro. Porque a gente vai entender nessa história um pouco dos traumas do protagonista, sabe? Os traumas da infância, refletindo muito forte durante toda a sua vida. Flores para Algernon nasceu primeiro como um conto e foi depois que o autor transformou essa história em romance, e por essa história o autor recebeu dois grandes prêmios, assim, prêmios muito importantes para fantasia e para ficção científica, que foram os prêmios Hugo e o prêmio Nebula. Essa história também já foi adaptada para o cinema, tem uma versão de 1968 que se chama Charlie. Inclusive o ator que interpretou o personagem principal, o Cliff Robertson, ele ganhou o Oscar de melhor ator pela sua interpretação nesse filme. Aqui no Brasil, o filme chegou como Os Dois Mundos de Charlie, e a gente costuma muito, assim, criticar traduções de filmes, né? Mas essa tradução, eu acho que ela foi muito bem-vinda, muito bem pensada, colocar Os Dois Mundos de Charlie, porque era assim mesmo que o protagonista se via, sabe? Como se ele tivesse vivido duas vidas diferentes, como se ele fosse duas pessoas diferentes, e já já a gente vai falar melhor sobre isso. Vamos então à história de Flores para Algernon, e eu espero conseguir expressar um pouco desse livro aqui, um pouco do que foi essa leitura para mim. Esse livro traz a história do Charlie, e quando a história começa, ele é um homem com seus 32 anos, e o Charlie, ele tem um QI que é considerado bem abaixo da média. O Charlie tem um QI de 68. Já há alguns anos ele trabalha em uma padaria, ele faz o serviço de limpeza e algumas entregas quando é necessário. E durante a noite o Charlie frequenta algumas aulas em uma escola. E a professora do Charlie, ela percebe que ele tem uma vontade muito grande de aumentar a sua inteligência, assim, uma vontade muito grande de aprender as coisas. Inclusive, essa é uma coisa que o Charlie fala para todo mundo, que ele quer muito ser inteligente, que ele quer muito ser como as outras pessoas, porque na cabeça dele, se ele conseguir isso, as pessoas vão gostar dele, vão gostar mais dele, ele vai conseguir ter mais amigos. E é através dessa professora que o Charlie fica sabendo de um procedimento que ainda está em fase de testes. É uma cirurgia que ele teria que fazer na cabeça, e essa cirurgia seria capaz de aumentar esse QI, né? Aumentar a inteligência, e inteligência que
é algo muito a se pensar, é algo que a gente se questiona muito durante essa leitura. O que é a inteligência, né? A inteligência é só um número? A inteligência não é só um número, não deveria ser só um número, vai muito além disso. Essa é uma questão muito marcante aqui dentro dessa história. Mas enfim, o Charlie fica sabendo desse procedimento que está sendo desenvolvido em uma universidade por alguns professores, pesquisadores. E através dessa cirurgia, o Charlie, e assim, mais que chegar em um QI considerado na média, a ideia desse procedimento é que o Charlie iria ultrapassar esse nível tido como normal, assim, de QI, de inteligência. Como é um procedimento ainda em fase de testes, esses professores, pesquisadores que estavam desenvolvendo esse procedimento ainda têm muitas incertezas em relação, primeiro, à eficácia desse procedimento. Será que realmente funcionaria? Funcionando, seria algo para sempre, assim, para a vida inteira do Charlie, ou só por um período? E quais seriam os outros efeitos colaterais desse procedimento? Então, era algo ainda muito incerto. Por enquanto, esses pesquisadores tinham feito esse procedimento apenas em um rato, que é o Algernon, por isso o título do livro, e o título é outra coisa muito incrível e marcante nessa história. É ao final da história que a gente entende melhor esse título e assim, é muito emocionante. O Charlie seria então o primeiro humano a passar por essa cirurgia. O Charlie tem muito interesse em fazer, aí os pesquisadores vão atrás da família do Charlie para que autorizem que ele faça essa cirurgia. Não bastava apenas o Charlie ter essa vontade, né? Seus familiares precisavam autorizar. E é nesse momento que a gente começa a conhecer também um pouco do passado, um pouco da infância do Charlie. Há muito tempo ele já não convive com a sua família. Ele tem os pais e também uma irmã mais nova, mas há muito tempo o Charlie não morava mais com eles, não tinha mais contato com eles. E aí a gente entende o passado assim de muito sofrimento que o Charlie teve, porque a família o recusou, o afastou, o abandonou por conta da sua condição. Essa foi sem dúvida uma das partes, né, que mais me tocou assim nessa leitura. É entender como foi a vida do Charlie, sabe? Desde a infância, ter sido abandonado, humilhado, tanto pelas crianças ali da vizinhança, quanto pela sua própria mãe, sabe? Pela irmã, pelo pai. E o Charlie nem compreendia direito o que estava acontecendo. Ele só sentia muito medo, ele via a mãe gritando, ele via a mãe irritada, mas ele não compreendia exatamente o porquê. Porque ele tinha essa limitação, né? Então, é bem sofrido, assim, quando o Charlie começa a ter essas lembranças. E isso, eu falo lembranças porque o livro... Meus vizinhos são bem barulhentos. Esse livro, ele é inteiro narrado em relatórios de progresso. São relatórios que o Charlie escreve porque esses professores, cientistas pedem que ele escreva tudo, assim. Então, esses relatórios são uma espécie de diário para que eles possam acompanhar o desenvolvimento desse procedimento a que o Charlie se submeteu, se está funcionando, se não está. Então, a gente percebe, né, as mudanças que vão acontecendo na cabeça dele. Antes, ele tinha dificuldades em escrever as palavras, escrevia muitas palavras erradas, e aos poucos a gente vai vendo como as coisas vão mudando. E muda no Charlie não apenas coisas práticas, assim como aprender a escrever, mas muda o seu entendimento do mundo e das pessoas. Pelo menos um pouco disso muda. Porque antes, o Charlie, ele não percebia que as pessoas estavam, por exemplo, fazendo maldades com ele, sabe? Essas lembranças mesmo da infância que voltam, é agora que ele começa a entender. Ah, então quando a minha mãe fez isso, era isso que estava acontecendo. Então as coisas começam a voltar e ele começa a compreender, porque antes ele não tinha essa compreensão. E aí o Charlie começa a ficar triste, começa a ficar irritado, porque ele percebe que ele foi violentado, abandonado por diversas pessoas, de diversas formas durante a sua vida. E uma outra questão dessa história também que é muito interessante é que, e que nos faz ver essa questão de que a inteligência é muito mais que um número, sabe? É muito mais que esse QI aí. Porque o Charlie, ele começa a compreender as coisas e ele aprende muita coisa, ele começa a ter muita facilidade para aprender, aprende diversos idiomas e ele domina todo e qualquer assunto, sabe? Biologia, física, química, matemática, português, literatura. Ele começa a ler muitas coisas, a entender muitas coisas, mas a inteligência emocional do Charlie não cresce nessa mesma proporção.
Então, para lidar emocionalmente assim com as coisas que acontecem, o Charlie continua ainda muito imaturo, sabe? É difícil explicar assim o impacto desse livro. Uma coisa que foi muito marcante nessa leitura para mim também é que o Charlie se revoltava muito quando os cientistas, esses pesquisadores que estavam desenvolvendo esse procedimento, falavam dele como se ele tivesse nascido assim, após o procedimento, sabe? Como se antes do procedimento ele nem fosse uma pessoa. E ele se revolta muito, ele pensa, mas o que eu era então? Antes de passar por isso, eu não era nada? Vocês não me consideravam nada? O que é preciso para você ser considerado uma pessoa, né? Você tem que ter um QI da média para cima, se o seu QI for baixo, se a sua capacidade de compreensão, assim, for de certa forma limitada, você não é considerado então uma pessoa. E justamente por ser em forma desses relatórios, em forma, uma espécie de diário, a gente tá muito na cabeça do Charlie, então é intensa a leitura nesse sentido, sabe? Porque você percebe muito claramente esses conflitos na cabeça do personagem. E, gente, não sei se eu consegui passar para vocês o impacto dessa leitura e como é uma leitura interessante e necessária, assim, para nos fazer pensar, nos fazer enxergar que, assim, eu, você, todos nós, estamos muito limitados, estamos muito defasados em saber lidar com pessoas como o Charlie, sabe? Como a gente falha muito em diversos aspectos na vida em sociedade, sabe? Lidando com essas pessoas, muitas vezes achando que a gente está ajudando e na verdade a gente está sendo assim, é bastante egoísta e ignorante com certas atitudes. É muito incrível esse livro. Se tiver a oportunidade de ler, se tiver a oportunidade de entrar em contato com essa história, leia, porque vale muito, muito, muito a pena. Muitas vezes o e-book do livro entra em promoção, então fica de olho e sério, leia esse livro. Se você já tiver lido esse livro, me conta aqui nos comentários como é que foi a sua experiência de leitura, se você gostou da história tanto quanto eu, se você teve uma percepção diferente dela, enfim, vamos continuar conversando sobre isso aqui embaixo. Se ainda não se inscreveu no canal, a hora é agora, se inscreve e deixa o seu like, o seu joinha, que você me ajuda muito. Muito obrigada por ter me assistido até aqui, eu espero que você tenha gostado do vídeo, espero que você faça ótimas leituras, que tenha uma ótima semana e a gente se vê por aí ou no próximo vídeo. Beijos e tchau, até a próxima. Eu comecei o vídeo com um trechinho dessa música Wild World, do Cat Stevens, que é uma música que eu gosto muito e foi uma música que me lembrou muito esse livro, essa história. Então, se tiver oportunidade, eu recomendo tanto que leia esse livro como escute essa música e depois me diz se você sentiu alguma conexão, alguma relação entre eles também, tá bom? Então, beijos, fiquem bem e tchau! It's hard to get by just upon a smile.